Vou falar aqui também de algumas ideias centrais da computação. Bom, uma delas é a ideia de módulo. Aqui está o Blue Gene, aquele supercomputador. Tá bom? Então, tinha aquele salãozão lá, né? Tinha um tanto desses armarões aqui. Certo? Dentro de cada armário desses aqui, você tem uma estante desse aqui, que a gente chama de rack. Bom, dentro de cada rack, você tem 32 placas desse jeito aqui. Dentro de cada placona dessa aqui, você tem uma placa menor. Dentro dessa placa menor, você tem o chip, que é o circuito integrado. Então, você vê que é uma peçona que tem os componentes, esses componentes também se dividem em subcomponentes, esses subcomponentes se dividem em subcomponentes, vai montando as coisas. Você pensa que o negócio acabou aqui, esse chip não é o mesmo não, tá bom, gente? Mas é uma coisa parecida com isso daqui. Tá bom? A gente não entende nada do que está aqui não, mas olhando aqui pelos contrastes de cores aqui, por esses diagramas que estão aqui de fora, a gente percebe que aqui também você tem módulos dentro de módulos, dentro de módulos, dentro de módulos. Você tem uma decomposição muito grande. Se você... Aqui, gente, tem... Hoje em dia, certo? Você coloca 2 bilhões de transistores num quadradinho de 1,5 centímetro de lado. São muitos e muitos componentes que se colocam juntos aqui. Tá bom? E você pode pensar de que o automóvel, isso não é uma coisa exclusiva da computação, certo? Fazer as coisas modulares. Tá? O automóvel, você separa motor, suspensão, carroceria. Você vai olhar o motor e tem um tanto de peças. Algumas dessas peças têm subpeças lá, não é assim? Você tem mais componentezinhos lá. Certo? E o automóvel é uma coisa bem complicada mesmo quando você vai olhar lá. Né? Mas isso já a ideia é presente em tudo quanto é coisa que a humanidade faz. Mas o que a computação tem, gente, que é além das partes mecânicas, visíveis, tangíveis, a gente tem software, a gente tem programas. Que é o objeto aqui do nosso curso. Então, programas, ainda se isso aqui, ó, gente, é mais complicado que tudo aquilo que eu mostrei lá, tá bom, gente? Essa parte aqui de programas ainda é muito mais complicada que o circuito integrado. Tá bom? E é mais complicado, gente, mesmo porque é muito fácil você construir novos componentes. Entendeu? Porque um programa ele é um texto. Escrever texto é muito mais fácil que construir qualquer coisa sólida. Bom, então aqui está o sistema operacional Android, como vocês veem aqui a mesma coisa, tá bom, gente? Ele tem componentes dentro de componentes, dentro de subcomponentes, tá bom? Isso aqui é uma visão muito de alto nível, que aqui você tem 12 milhões de linhas de código que constitui o programa, que é o Android. Tá bom? E no nosso celular aqui, gente, no meu celular, além do Android, tem várias outras aplicações, você vai construindo coisas dentro de coisas, num nível, gente, que sem precedentes na história da engenharia humana, certo? Sem precedentes por causa dessa facilidade, certo? Ou seja, os programas são textos. Bom, e é isso que faz assim. Se a gente fizer agora, gente, um zoom na direção contrária, todos os computadores do mundo estão interligados. Todos, eu digo, é exagero. Então, tem alguns que estão desligados, seja porque o cara está no fim do mundo, seja porque aquele computador detém segredos de Estado, cuja invasão seria gravíssima. Você só está desligado por esse motivo. Tirando isso, todos os computadores do mundo estão ligados. Com todos. Aqui é só uma coisa visual aqui para ilustrar, para lembrar uma galáxia, assim, né? Para dizer que é muita coisa. Mas é efetivamente muita coisa. Como é que isso tudo funciona, gente? Sabe? Dá problema? Dá, gente. De vez em quando dá um pau, dá errado aquilo ali, mas não impede a computação de mudar o mundo, não, gente. A computação está funcionando. Certo? Como é que isso funciona? Como é que você consegue pôr de pé e funcionando toda essa imensa estrutura? Você consegue graças à ideia de módulo, que é uma coisa que você enxerga de duas formas. Você, às vezes você usa o módulo. Na hora de você usar, você precisa saber o que esse módulo faz. Outra hora, você constrói módulos. E você constrói módulos, aí obrigatoriamente você tem que saber como que ele faz aquilo que ele deveria fazer, aquilo que ele deve fazer. E é só isso que faz com que a gente consiga compreender uma parte da computação. Se você pegar, um dado que eu tenho, é o seguinte, o Linux, o Android é feito em cima da camada de Linux, né?
um sistema operacional simples, e ele sequinho, sem nada por cima, ele tem um trabalho de 100 homens ano. Isso quer dizer 100 desenvolvedores, 100 programadores do mais alto nível, demoram 1 ano para construir um Linux. Um só demoraria 100 anos. O que eu quero dizer é que se você quiser entender o Linux tudinho, tintim por tintim do Linux, você demora 100 anos. Provavelmente você vai morrer antes de conseguir entender só o Linux, que é só um pedacinho. Então, o pensamento da gente tem que ficar oscilando essas duas partes, mas de forma alguma vocês podem achar que vocês vão entender tudo. Não, eu quero saber de tudo. Você tem que entender quais são os princípios, certo? Os princípios da computação. Bom, e a partir daí, algumas horas, você compra simplesmente um módulo. Se você não comprar, você morre antes de entender. Bom, é esse o ponto básico. Bom, e é essa ideia que permite que a distribuição de competências, a distribuição de tarefas entre todas as pessoas que fazem a computação, certo? Que é o que permite a construção dessa coisa enorme, como eu disse, sem precedentes em termos de estruturação de engenharia no mundo. Bom, então, como é que fazem os módulos computacionais? O módulo computacional, o que ele faz é o seguinte: ele pega uma informação de entrada, mexe com ela aqui e transforma em informação de saída. Tá bom? Você pega um tanto de salário dos operários, calcula o total da sua folha de pagamento. Tá bom? Você pega um tanto de dados aí dos sensores, acha a previsão de tempo, certo? De termômetros e barômetros e sei lá mais o que, e faz a previsão de tempo. Bom, ou seja, é sempre informação de entrada que você transforma em informação de saída. Bom, muito bem. E uma coisa importante, como é que você compõe módulos? E o que acontece com a computação, por que é fácil construir coisas mais complicadas, é porque você pode pegar esse módulo, pega essa informação e transforma nessa. Né? Eu vou pegar essa daqui e colocar como entrada de um outro módulo, que produz outra informação. E essa daqui eu vou colocar como entrada de um outro módulo que produz essa daqui. Bom, ou seja, eu vou montando assim, eu vou conseguindo fazer aqui uma coisa mais complicada. E que às vezes eu vou ter interesse em encarar essas partes todas aqui como um único módulo. Bom, que pega essa informação e transforma nessa. Bom, aqui eu fiz a coisa meio transparente para transmitir a ideia que eu estou considerando como um módulo, mas eu estou enxergando as entranhas deles aqui, o funcionamento interno. Porque muitas vezes é mais interessante você tornar o módulo completamente opaco. Eu quero nem saber como que ele faz isso. Eu quero saber o que ele faz. Bom, e através desses pensamentos, e você mesmo, sozinho, você fica oscilando entre essas duas visões. Às vezes você quer olhar desse jeito, às vezes você quer olhar desse jeito. Tá bom? Isso é essencial para você conseguir progredir. Se você ficar lembrando os detalhes todos, de repente o negócio vai ficando tão complicado na sua cabeça que você não consegue mais dar conta.